Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um tour aqui mostrando as plantinhas e mostrando a realidade de uma coleção, né? Porque às vezes a gente vê a coleção assim toda bonitona assim e não sabe o quanto que dá trabalho. Então eu vou mostrar coisas bonitas, coisas feias, dar dicas. Vai ser um vídeo assim bem no improviso mesmo. E também eu vou dar atualização dessa plantinha aqui, que é a Douglas. Olha só, essa plantinha aqui é uma plantinha maravilhosa, linda, que eu fiz a poda. Ela tava num vasinho bem pequenininho, aí eu reaproveitei essa jardineira aqui, achei bem legal que ficou, olha só. Aí é uma plantinha que não pode tomar chuva, tá? Pode tomar um banho de chuva, mas cultivo ao ar livre não é legal. É uma planta que funga muito fácil. Ela dá essas manchinhas aqui, ó, tá vendo? Então eu vou mostrar a realidade da minha coleção para vocês, tá? Tem que ser sincera, né? Então essa daqui é a Douglas Hut, tá toda podada. É uma ótima época para fazer poda, né? Então eu resolvi podar todas as rosetinhas do meu vaso e fiz essa jardineira. Achei que ficou tão bonitinha, ó. Tá muito linda. E aqui eu tenho essa marmitinha que eu já mostrei diversas vezes para vocês, né? Mas vai ser um tour assim bem despretensioso. E para falar a verdade, eu já nem sei mais o que falar para vocês na questão das dicas de cultivo. Então, eu vou esperar para quem tiver dúvidas e eu puder ajudar, deixa a sua pergunta aí, que aí eu respondo. Eu respondo todo mundo, tá bom? Todo mundo, eu tô deixando pelo menos um coraçãozinho, um beijinho para cada comentário que você me deixa. E se tiver dúvida, deixa aí no comentário que eu vou fazer o possível para estar te ajudando. É claro que eu não sou uma expert, não sou uma profissional, porém eu sou uma jardineira amadora e a gente tem experiência, né? Eu tenho experiência já há muitos anos com o cultivo dessas menininhas lindas, então eu acho que alguma coisa eu sempre vou poder ajudar vocês. Aqui acabou queimando no sol de maio, que deu um outono assim com temperaturas muito altas e acabou queimando. Olha só, aqui tá descartando, mas é normal, depois ela se recupera. Muito fofinha essa plantinha. E olha aqui, ó, eu tô espalhando essa plantinha por tudo quanto é lado para depois ter o meu vasinho cheio de melaco. Essa latinha já mostrei para vocês. Aqui eu acabei esquecendo as minhas titubãs num lugar com sombra, lá no cantinho. Acabei refugiando para não tomar chuva e acabei esquecendo, ficou mais de uma semana e meia lá e acabou estiolando, ó. É uma plantinha muito sensível e muito melindrosa. Olha só que lindeza essa daqui, ó. Essa daqui eu mostrei para vocês. Essa daqui é uma calanco e muito fácil de cultivo. Essa daqui é a tomentosa e ela tava com, se eu não me engano, tava com oídio. Até vocês falaram, teve pessoas que falaram, né? Nossa, eu nunca vi essa planta com oídio, mas essa daqui acabou dando oídio. Agora no inverno é uma época muito fácil de dar oídio em plantinhas que não tomam a quantidade correta de sol, então acaba algumas plantinhas dando oídio. Aqui ainda não apareceu, espero que não apareça. E aí ela tá aqui, ó, a atualização do vasinho, a plantinha tá toda recuperada. Aqui também eu tenho um outro vasinho de titubãs, que daí eu não quis fazer a poda e deixei pernuda mesmo. Aqui vocês já conhecem, olha só que coisa mais feia. Essa planta aqui fica terrível no inverno, só se renova na primavera e verão. Olha só, tá horrível essa planta. Ai, deixa eu mostrar essa daqui, ó. Olha só que lindeza que é essa plantinha aqui. É uma plantinha que gosta de um pouquinho mais de umidade. Vou deixar o nome dela na tela, porque agora eu não tô lembrada. Ela tá com floração. Olha que bonita a floração. Opa, quebrei.
Bem bonita eu, né? Acabei quebrando. Fui entortar ali, mas nenhum galinho se perde. Depois eu coloco ali, planto. E eu plantei nessa chaleira aqui, ó, que eu fiz a pintura. Olha aqui, ó. Aí ela acabou cobrindo todinha a chaleira e agora não dá nem pra ver mais a pintura. Olha só que bonita que ficou. Tanto a chaleira quanto a planta, né? Se eu não me engano é dólar variegata. Ah, eu não lembro o nome dessa planta. Eu vou deixar na edição do vídeo. Olha só que bonita. Veio um galinho. Ela é totalmente variegata, mas aqui ela tá um pouquinho verde, porque o sol vai passando aqui, dura mais ou menos 3 horas o sol aqui no quintal, e acaba que não é a quantidade correta de sol, né? Deveria ter mais sol, eu acho, para ela ficar variegata e não ficar toda verde assim. Mas é uma plantinha que tá bem, tá linda. Aqui eu tenho uma chaviana perdida, que é uma plantinha que tá na lista negra. Aqui eu tenho o meu penhar-rua, olha que lindão. Aqui esse vasinho já mostrei para vocês, né? Aqui são as minhas sempervivums, que foram replantadas. Elas, ó, estão firminhas, ó, estão enraizadas. Essa daqui é uma aristata, olha que bonita que ela tá. Muito linda essa planta. Essa daqui precisa de um jeito, precisa ser replantada. Deixa eu mostrar a realidade desse vaso. Eu gosto de mostrar a realidade para vocês, não é só coisa bonita não. Olha aqui, ó. Ela tá com uma cabeça bem grande e eu preciso fazer o replante. Coloquei essas pedras para não cair o vaso, né? Para ela não pender. Mas mesmo assim ela acabou pendendo. Na primavera e verão eu faço o replante e endireito essa planta. E talvez eu mude ela para um vasinho um pouquinho maior. As eufórbias não devem ser mexidas nessa época do ano. Elas não aceitam muito bem o replante e poda, Deus o livre. Aqui eu tenho uma Violet Queen, que é uma planta muito chata. Olha só, o vasinho tá feio, mas eu preferi ficar com a planta assim por enquanto, não vou mexer. Olha só o tonzinho bem fraquinho lilás na pontinha das folhas, que coisa linda. Ai, que perfeição, linda. O vaso não tá muito legal, mas a planta tá linda. Aqui tá a minha Lovely Rose, que eu trouxe para tomar um pouquinho de sol, porque hoje de manhã não deu sol. Aí deu agora à tarde, aí eu peguei e movimentei o vaso para cá para tomar um pouco de sol. E aí eu faço isso quando eu tenho tempo. Aqui tá as minhas Debbie. Aqui são Big Head, que precisam na primavera, verão ser podadas. Elas estão muito compridas. Olha ali, ó. Tá até um pouco estiolada. Só que no sol forte lá do jardim ela queima. Então é uma planta chata. Não gostei muito dessa planta. Aí eu acabei deixando ela aqui. E sei lá, não sei o que eu vou fazer. Talvez eu vou fazer uma poda, replante. Ah, outra plantinha que eu fiz poda e replante foi essa daqui, ó. Olha que vasão cheio. Tá muito linda essa plantinha aqui. Essa daqui é a marmorata. Muito linda. Deixa eu mostrar essa daqui que tá muito fofa. Tá sem a plaquinha. Não lembro qual é o nome dessa daqui, mas eu acho que é uma pulvinata Ice, se eu não me engano. Tá num vasinho de barro, mas os meus vasinhos de barro são todos impermeabilizados, os que eu tenho aqui na coleção. Não é o tipo de vaso que eu costumo comprar. Eu gosto de estar comprando os vasinhos de plástico que são mais baratinhos. Olha só, e aí eu prefiro investir mais nas plantas do que nos vasos. Olha só que linda. Eu acho que é uma pulvinata Ice, se eu não me engano. Aqui eu tenho a Tenco Aqua Blanca. Olha que lindeza. Tá estioladinha também, mas eu vou deixar aqui. Vai passar o inverno aqui com menos sol. Porque lá na frente já não tenho mais tanto, não tenho mais lugar para botar as plantinhas, que eu tirei tudo daqui. Aqui é a Sedeveria Harry Butterfield, que eu fiz a poda, acho que no final do verão. Esse vasinho que eu atualizei para vocês. Aqui é a Mini Jade. Aqui, deixa eu mostrar para vocês essas plantinhas que estão na bancada aqui atrás,
porque eu não vou mostrar, porque senão vai pegar, vai acabar pegando as roupas no varal, e não quero mostrar roupa no varal, né? Não é legal mostrar calcinha. Aí aqui, ó, olha só, essa daqui é a Margarete Happy. Olha, eu nem sabia que esse vaso estava tão lindo. Olha só, que bonitão. Não vou nem mexer muito nele, ó. E tá cheio de mudinha, tá um vasinho cheio. Aí eu vou aproveitar depois que eu guardar, ó, pra ir retirando essas folhinhas secas aí, ó. No verão foi muito bom deixar um pouco de folha seca para não queimar a minha plantinha. Mas agora, esse sol agora de inverno tá bem legal para as plantinhas e é um sol maravilhoso. Então, como hoje de manhã não deu sol, eu resolvi colocar ela aqui para tomar um pouquinho mais de sol. E aqui eu coloquei as minhas agavoides. Eu tenho duas agavoides aqui que estão muito parecidas. Deixa eu ver se eu acho o nome dessa daqui. Essa daqui eu não tenho o nome aqui não. Olha só, e ela tá muito verde. Essa bacia aqui, essa bandeja aqui, ela vai lá pro jardim hoje. Eu vou deixar lá. Essa daqui é a prolífica, olha só, tá totalmente verde. Quase nem dá para identificar uma planta assim, porque perde totalmente as características, a cor, o formato. Aqui também vai lá pro jardim. Essa daqui é a Cuspidata Zaragoza, que tá cristatando aqui no centro. Olha que fofinha a abelhinha ali. Olha que linda. Muito bonita. Ela deu duas mudas. Aí uma eu já tirei. Deixei ali embaixo do telhado transparente. Não tá tomando muito sol. E essa daqui vai lá pra frente. Aqui são os meus Sedum Craig, que também vão lá pra frente para tomar um pouquinho mais de sol. E essa plantinha aqui, que também foi a escolhida para sair dali do cantinho para tomar sol pleno agora nessa época de inverno, que é muito legal, né? Esse sol direto, sem filtro nenhum. E aí, futuramente eu mostro para vocês, eu faço outro tour mostrando as mesmas plantinhas, né? Para mostrar como elas ficaram. Olha só, aqui tem uma Leopoldina, que eu tirei umas mudinhas, porque a plantinha acabou dando haste floral central, aí deu essas mudinhas e eu aproveitei, plantei aqui nesse arranjinho. Aqui tinha uma outra plantinha que acabou morrendo, isso sempre acaba acontecendo, né? Aqui eu tenho a Sarmentosa, e aqui eu tenho essas crássulas que eu acho muito bonitinho e eu espalho por tudo quanto é vaso. Deixa eu mostrar os craiges aqui, ó, que bonitinhos que estão, ó, ao sol pleno. Eles adoram esse sol, tá muito lindo. Ah, então agora eu quero mostrar para vocês o replante de uma plantinha que tá aqui perto, e aí eu vou dar atualização. Vocês vão ver ela como ela ficou na poda e replante, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. E aí eu vou mostrar como ela está agora, depois da poda e replante. Então hoje a gente vai recuperar essa plantinha aqui. Vou deixar na edição do vídeo o nomezinho dela, que agora eu esqueci. Eu deixei ela o último verão todinho na chuva, e foi esse o resultado. Mas eu fiz de propósito para ver até quando que a plantinha aguentava. Então, eu vou fazer a poda aqui, vou fazer de umas 3 rosetas só. Vou fazer a limpeza aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vou fazer a limpeza da rosetinha, tirar umas folhinhas. E vou passar cola em todas essas rosetas aqui, é isso que eu vou fazer hoje. O dia que está sendo gravado esse vídeo é dia 10 de março, e na segunda parte do vídeo eu vou mostrar para vocês elas já recuperadinhas. Aí eu vou passar cola em todas elas. Vou retirar essas folhinhas aqui. Vou resguardar da chuva, é claro, né? Vou já replantar hoje, não vou mostrar para vocês esse procedimento, porque é tão simples, né? Vou plantar em substrato novo. Então, basicamente é assim que eu faço para recuperar uma suculentinha que estava bem sentida
já tava praticamente horrorosa, tadinha, né? Ó, vamos cortar mais um pedacinho, vamos passar colinha aqui e vamos passar colinha aqui. Vou replantar e daqui a um mês e meio, eu mostro para vocês como que vai ficar essa plantinha aqui. Olha só como elas estão. A plantinha é essa daqui, ó. É a Cederveria Darleideio. O vasinho já tá bem cheinho, fiz adaptação ao sol. Ela acabou queimando tudo no verão. Eu acabei ultrapassando demais o horário de assim que ela suportava de sol. Aí eu fiz a poda replante, como vocês viram, né? Recuperei ela. E estão aqui, ó, algumas mudinhas, essas aqui que estão bem no meio, eu pensei que não iam vingar, porque estavam bem queimadinhas, mas elas estão vingando, ó. Aí por isso que tá esse vaso assim todo cheio, com as plantinhas tudo grudada uma na outra. Não gosto muito, porque às vezes quando as plantinhas assim, principalmente suculentas, e principalmente no inverno também, acontece de plantinhas que ficam uma escondidinha atrás da outra, assim acaba dando cochonilha. Aí eu vou deixar mais um tempinho e quem sabe futuramente eu divida esse vaso aqui para não ficar tão cheio assim e acabar dando cochonilha, né? Aí outro vaso também que eu fiz o replante, já vou mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar a minha Super Boom, que tá aqui tomando mais solzinho também. Já mostrei para vocês um vaso que está lá na frente, né, tomando sol. Aí eu resolvi colocar esse daqui aqui no chão para tomar um solzinho. E vocês fazem isso também com as plantinhas de vocês? Às vezes, quando vocês percebem que o local não tá batendo muito sol, fica alguns dias sem sol e aí só vem aquele solzinho na parte da tarde e aí você tira alguns vasinhos. Você faz isso? Porque eu faço aqui. Quando eu tenho tempo, eu acabo tirando sim alguns vasinhos que teve uma parte do jardim que tomou sol na parte da manhã, quer dizer, que tomou sombra na parte da manhã, e aí à tarde o sol vem, então eu tiro sim algumas para tomar sol, que foi o caso dessas plantinhas lindas aqui. Tá muito fofa a minha Margaret Happy, né? Nossa, essa planta aqui é incrível, só que mela com muita facilidade, ela tá tendo um cultivo protegido. Aqui eu tenho a Victor, já mostrei para vocês esse vaso, né? Esse vaso é bem conhecido de vocês. Esse vaso aqui também é bem conhecido de vocês. As minhas Brown Rose cresceram bastante. Tem uma outra pequenininha que está crescendo bem aqui também. Aqui tem uma que eu sempre esqueço o nome. E aqui é o vaso que eu fiz a poda, que é do Graptopetalum Purple Delight. Olha aqui, eu fiz a poda e replantei aqui nesse pote de açaí, esse potão bem grande aqui, só que ele tá mais ou menos aqui de drenagem. Aí eu aproveitei, achei que até combinou a cor do vaso com a cor da plantinha e tá aqui se habituando ao solzinho de inverno. Muito fofinha. Eu ia mostrar o replante, mas eu não sei se vocês gostam. Tem uma playlist cheia de replantes aí, cheia de vídeos de replantes, então não sei se vocês vão gostar, né? Então, qualquer coisa, se vocês deixarem aí nos comentários que gostam de ver replantes, eu volto a mostrar. Quando eu ter algum replante ou outro aqui, eu mostro novamente para vocês, que é bem legal, né? Eu gosto muito de estar fazendo replante. Aí aqui, ó, esse vasinho eu deixei a terra secar porque sobrou mudinhas que estavam nos caules dessa daqui. Então eu vou colocar umas 3 mudas aqui para fechar esse buraquinho aqui. Deixa eu mostrar o solzinho aqui, como tá legal, olha só. Aí tem um vasinho aqui que essa plantinha tá muito sentidinha, que é o meu Echinopsis chamaecereus.
esse cacto aqui não tem jeito de ficar melhor. Eu vou tirar umas mudinhas dele, vou aproveitar o vaso aqui, que tá num vaso muito grande, vou plantar essas mudinhas em vasos pequenos, para ver se eu consigo continuar o cultivo dele, porque plantinha chata, muito chatinha. Vou fazer isso hoje com esse vaso. Olha aí, ó, essas partes marrom tá tudo seca. Aí eu vou dar uma trabalhada nesse vasinho. Olha só que lindeza que tá essa flor, ó. E aí eu quero finalizar. Ai, deixa eu mostrar como tá lindo. Olha só que bonitinho. Muito fofo. Vou finalizar com essa floração muito linda aqui, ó, da flor de maio, a Schlumbergera. Eu não sei se eu tô falando isso certo, com certeza não tô, né? Olha só, tá cheio de botõezinhos, tá muito linda. Essa daqui é um cor de rosinha, bem fofo, com um círculozinho pink no meio. É uma planta linda, mas só na base do inseticida é que ela fica assim bonita. Aqui a florzinha já secou. Olha só, tem essa daqui que eu não consegui fazer o replante, dá uma dó, e essa daqui é uma outra cor. Então é com ela que eu vou me despedir. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado do tour aí despretensioso. Se vocês gostarem de ver os pets, manda um recadinho pra eles, manda um beijinho pra eles, pra esse berrão aqui, ó. E pro menino Max aqui também, né, Maqui? Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!